qual a diferença de Davi e de outros que erram? Que alguns erram e são condenados. Davi errou, mas foi perdoado. Sabe o que eu entendo quando eu leio esse salmo? E por que Davi podia falar, o Senhor é meu escudo, apesar dos seus defeitos? Eu vou contar uma história que ilustra esse princípio para vocês. Eu ouvi essa história um tempo atrás. Na época do faroeste americano, havia um homem que tinha assassinado um outro numa briga de bar. E aquele homem foi, evidentemente, condenado à morte, à forca. Ele ficou na cadeia esperando a sua execução. Mas as pessoas gostavam daquele homem e falaram, ele brigou em legítima defesa, foi uma situação pontual, vamos implorar ao governador que lhe dê o perdão. E muita gente escreveu para o governador pedindo, olha, liberte esse homem, liberte esse homem. E o governador, antes de assinar a carta de libertação, falou, eu quero primeiro conhecer o homem que eu estou libertando. O governador, então, colocou a carta no bolso, se disfarçou de sacerdote e foi até a cadeia visitar aquele homem, aparentemente condenado à morte. Quando ele viu aquele sacerdote, sem saber que era o governador, aquele homem começou a gritar, blasfemar, suma daqui, não quero saber de Deus, está tudo acabado, eu não acredito em mais ninguém. E xingava, blasfemava, dizia até palavrões. Aquele sacerdote, que na verdade era o governador disfarçado, saiu triste, cabisbaixo, e depois o carcereiro falou, você está ficando louco, você perdeu a sua grande chance de ser liberto. Como assim? Aquele sacerdote que você mandou embora não era um sacerdote, era o governador. E ele estava aqui para libertar você. No bolso dele estava a carta de perdão. No dia da condenação, aquele homem pediu para falar umas últimas palavras. E diante da forca, poucos segundos separavam ele da morte. Ele declarou diante de todos, meus amigos, neste dia eu estou morrendo enforcado, não pelo crime que eu cometi, mas pelo pecado e pelo perdão que eu não aceitei. Muitas vezes não são os nossos erros que nos condenam, é a nossa insistência em não aceitar o perdão de Deus. A diferença de Davi e de muitos outros que erram é que ele aceitou o perdão de Deus e deixou que a sua vida fosse transformada, porque qualquer doutrina sobre salvação que não transforme a sua vida não é uma doutrina bíblica.